2. Mal-estar na neurobiologia, o difícil casamento de dois cérebros. Devemos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto um Deus. Ele tem, é claro, músculos poderosos, mas nenhuma personalidade. Ele não sabe governar, só servir. Albert Einstein. Em emoções, a vida não teria nenhum sentido. Sem amor, beleza, justiça, verdade, dignidade, honra e a satisfação que cada uma delas proporciona, o que tornaria a vida digna de ser vivida. Essas experiências e as emoções que as acompanham são como bússolas, passo a passo elas nos apontam a direção correta. Estamos continuamente gravitando na direção de mais amor, mais beleza, mais justiça e buscando nos distanciar de seus opostos. Sem emoções, perdemos nossas referências fundamentais. Não podemos fazer escolhas que reflitam o que realmente importa para a maioria de nós. Algumas pessoas mentalmente doentes perdem essa habilidade. Elas entram num tipo de terra de ninguém emocional. Como Peter, por exemplo, um jovem canadense que procurou o pronto-socorro do hospital onde trabalho quando eu ainda era residente. Durante algum tempo, Peter vinha escutando vozes. Elas lhe diziam que ele era ridículo e incapaz, e que seria melhor que morresse. Pouco a pouco, as vozes tomaram conta dele e o comportamento de Peter tornou-se cada vez mais estranho. Ele deixou de tomar banho, de comer e ficava fechado em seu quarto dias a fio. Sua mãe, que vivia sozinha com ele, estava extremamente preocupada. Seu único filho, o brilhante estudante de filosofia nas primeiras colocações de sua classe de calouros, sempre fora um tanto excêntrico, mas agora a coisa parecia exagerada. Um dia, em desespero, Peter insultou e bateu em sua mãe. Ela teve que telefonar para a polícia. E foi assim que ele chegou ao pronto-socorro. Com a medicação, Peter se acalmou bastante. As vozes desapareceram em alguns dias. Ele disse que então era capaz de controlá-las. Mas isso não significa que havia ficado bom. Depois de várias semanas de tratamento, medicação antipsicótica deve ser tomada. Durante um longo período, sua mãe ficou quase tão preocupada quanto ficará no primeiro dia. Ele não sente mais nada, disse-me com voz suplicante. Olhe só para ele. Não tem mais interesse em coisa alguma. Não faz mais nada. Passa os dias fumando. E só observei Peter enquanto ele falava. Dava pena de ver. Ligeiramente arqueado, com as feições congeladas e o olhar petrificado, ele caminhava para cima e para baixo nos corredores do hospital como um zumbi. O aluno brilhante quase deixará de reagir aos outros ou às notícias do mundo exterior. Esse estado de apatia emocional é o que dá mais pena e preocupa a família de pacientes como Peter. E, no entanto, suas alucinações e seus delírios, que a medicação tinha dispersa eram muito mais perigosos para ele e sua mãe do que esses efeitos colaterais. Mas esta é a dificuldade, sem emoção não há vida, asterisco. Por outro lado, deixadas a rédea solta, as emoções não tornam a vida perfeita. Elas devem estar moderadas pela análise racional que o cérebro cognitivo fornece. Se não, decisões impetuosas tomadas no calor da ação podem pôr em perigo o complexo equilíbrio de nossas relações com os outros. Privados de concentração, consciência, planejamento,
somos arremessados de cá para lá pelos prazeres e frustrações que vão surgindo ao acaso pelo caminho. Se formos incapazes de controlar nossa existência, a vida perde seu significado também. Inteligência emocional. Inteligência emocional é o termo que melhor define esse equilíbrio entre emoção e asterisco. Hoje em dia há medicações antipsicóticas cujos efeitos colaterais são menos perturbadores. Elas conseguem controlar alucinações e delírios sem sensibilizar a vida emocional do paciente. Razão. O termo foi cunhado por pesquisadores das universidades de Yale e New Hampshire. 2 Inteligência emocional, uma ideia tão simples quanto importante, ganhou fama com um livro escrito por Daniel Goleman, um repórter de ciências do The New York Times. O impacto mundial do livro de Goleman reacendeu o debate sobre a velha questão: o que é inteligência? A definição original e mais geral de inteligência foi a que inspirou os psicólogos no início do século XX, que inventaram o conceito de quociente de inteligência. Inteligência, desse ponto de vista, é uma série de capacidades mentais por meio das quais podemos prever o sucesso de um indivíduo. Generalizando, portanto, os indivíduos mais inteligentes, ou seja, com os mais elevados QI, são aqueles que têm mais chance de ser bem-sucedidos na vida. Para verificar essa previsão, pesquisadores da área de psicologia criaram um teste destinado a se tornar famoso com o nome de teste de QI. Ele avalia, acima de tudo, a capacidade de um indivíduo para a abstração e a flexibilidade no tratamento de informação lógica. Entretanto, a relação entre o QI de uma pessoa e seu sucessor em um sentido razoavelmente amplo, posição social, renda, casamento, número de filhos, provou-se fraca, para dizer o mínimo. De acordo com vários estudos, menos de 20% desse sucesso pode ser atribuído ao QI de um indivíduo. A conclusão parece inquestionável, outros fatores correspondem aos 80% restantes. Portanto, estes são claramente mais importantes do que a inteligência abstrata e a lógica na determinação do sucesso. Carl Gustav Jung e Jean Piaget, pioneiros suíços em psiquiatria e psicologia infantil, respectivamente, já tinham sugerido nos idos de 1950 que há vários tipos de inteligência. Inegavelmente, alguns indivíduos, como Mozart, possuem extraordinária inteligência para a música. Outros têm em comum inteligência para a forma, Rodin, por exemplo, e outros ainda, para o movimento no espaço. O jogador de basquete Michael Jordan e o dançarino Rudolf Nureyev me vêm à mente. Os pesquisadores de Yale e New Hampshire revelaram outra forma de inteligência, qual seja, aquela envolvida no entendimento e no controle das emoções. Essa forma de inteligência emocional é precisamente aquela que, mais do que qualquer outra, explica o sucesso na vida. E ela tem pouco a ver com o QI. Os pesquisadores das universidades de Yale e New Hampshire decidiram definir um quociente emocional ou que servisse para medir esse conceito de inteligência emocional. Eles basearam sua definição em 4 habilidades essenciais. 1 ponto a capacidade de identificar nosso estado emocional e o dos outros. 2 ponto a habilidade de captar o curso natural das emoções, exatamente do mesmo modo que os movimentos de um bispo e de um cavalo seguem regras diferentes em um tabuleiro de xadrez. Temor e raiva, por exemplo, desenvolvem-se diferentemente e têm consequências diferentes em nosso comportamento. 3 ponto a habilidade de pensar sobre nossas próprias emoções e as dos outros.
4. Habilidade de controlar nossas emoções e as dos outros. 3. Essas 4 aptidões fornecem a base para o autodomínio e para o sucesso social. Juntas, formam as bases do autoconhecimento, do autodomínio, da compaixão, da cooperação e da capacidade de resolver conflitos. Embora essas habilidades pareçam elementares e a maioria de nós esteja convencida de que as possui, este certamente não é o caso. Eu me lembro, por exemplo, de uma jovem e brilhante pesquisadora da Faculdade de Medicina de Pittsburgh. Ela concordou em participar de um experimento em meu laboratório visando localizar emoções no cérebro. Nesse estudo, os participantes deveriam ver trechos de filmes com imagens fortes, muitas delas violentas, enquanto seus cérebros eram monitorados por um scanner MRI, imagem de ressonância magnética, asterisco. O experimento ainda está vívido na minha mente porque adquiri forte aversão a esse tipo de filme de tanto vê-los. Assim que o experimento começou, com a jovem já deitada dentro do scanner, seu pulso e sua pressão subiram rapidamente a níveis anormais. Fiquei preocupado ante tal nível de estresse a ponto de sugerir que o experimento fosse cancelado. Com um ar surpreso, ela me respondeu que estava tudo bem. Disse que não estava sentindo nada, que as imagens não tinham nenhum efeito sobre ela, e que não conseguia entender por que eu estava sugerindo que parássemos tudo. Mais tarde descobri que a jovem tinha pouquíssimos amigos e que vivia apenas para o seu trabalho. Sem compreender realmente por que os membros da minha equipe não a apreciavam. Seria porque ela falava demais sobre si mesma e não parecia se preocupar com as pessoas à sua volta? Ela própria não fazia ideia do porquê de os outros não a apreciarem mais. Para mim, essa pesquisadora é um exemplo típico de pessoa com elevado QI. Baixíssimo que é. Sua principal deficiência parecia ser a falta de consciência a respeito. Asterisco. As imagens de ressonância magnética nuclear conseguem detectar mudanças na atividade de neurônios em diferentes regiões do cérebro, determinadas pelo conteúdo dos pensamentos e das emoções. Das próprias emoções, e como resultado, sua cegueira em relação às emoções dos outros. Suas perspectivas em termos de carreira pareciam pobres para mim. Mesmo nas ciências ditas duras, as pessoas têm de trabalhar em equipe, formar elos, exercer liderança, cooperar com colegas. Não importa a nossa vocação, as circunstâncias sempre nos chamam a interagir. Essa realidade é inescapável e nossa capacidade para nos relacionar com os outros determina nosso sucesso a longo prazo. O comportamento de crianças pequenas ilustra como é difícil, às vezes, identificar estados emocionais. Bebês que choram em geral não sabem exatamente por que estão chorando. Talvez seja porque estão com fome, com calor, tristes, ou simplesmente cansados após um longo dia de brincadeiras. Eles choram sem saber o que está errado. Eles não sabem o que fazer para se sentir melhor. Em situações desse tipo, pais com inteligência emocional pouco desenvolvida facilmente se sentirão impotentes, eles não saberão como identificar a emoção da criança e, assim, responder à sua necessidade. Outros, com inteligência emocional mais desenvolvida, descobrirão facilmente como acalmá-la. Há inúmeros relatos sobre o modo como T. Bellew Brazelton, o excepcional pediatra de sua geração, conseguia, com uma só palavra ou gesto, acalmar um bebê que vinha chorando há dias. Ele é um virtuoso da inteligência emocional.
Em crianças, a inabilidade em distinguir com clareza entre diferentes estados emocionais é muito comum. Geralmente vejo isso acontecer com residentes em meu hospital. Sob estresse, após plantões intermináveis, e exaustos pelos chamados noturnos. Várias vezes por semana, eles compensam comendo demais. Seus corpos estavam-lhes dizendo: eu preciso de um descanso, eu preciso dormir. Mas eles só ouviam eu preciso. E reagiam a esse pedido com a única gratificação física imediatamente disponível em qualquer hospital, o fast food ao seu dispor 24 horas por dia. Em uma situação como essa, usar a inteligência emocional significaria chamar as 4 aptidões descritas pelo estudo de Yale. Item 1. Identificar o estado original pelo que ele realmente é: fadiga, não fome. Item 2. Saber como ele se desenvolve, como é um estado passageiro, ocorre ciclicamente durante o dia, quando o corpo é exigido demais. Item em seguida, pensar sobre o problema: comer mais um sorvete seria um ônus extra sobre o corpo. Além disso, isso me faria sentir culpado. Item finalmente, assumir a situação de modo apropriado, aprender a deixar a onda de fadiga passar, ou dar um tempo para meditar, ou mesmo tirar uma soneca de 20 minutos. Sempre encontraremos tempo para essas alternativas, que são muito mais revigorantes do que mais um café ou uma barra de chocolate. O caso dos residentes cansados pode parecer trivial, mas a situação é interessante por si só. Comer demais é muito comum e, no entanto, difícil de controlar. A maioria dos especialistas em nutrição e obesidade concorda neste ponto: a incapacidade de controlar as emoções é um dos fatores que mais causam obesidade em uma sociedade na qual o estresse é comum e a comida é usada de forma abundante para lidar com isso. As pessoas que já aprenderam a lidar com o estresse geralmente não têm problema de peso. Já aprenderam a escutar seus corpos, identificar seus sentimentos e a responder a eles com inteligência. De acordo com a tese de Goleman, a capacidade de controlar a inteligência emocional é melhor indicador do sucesso na vida do que o QI. Em um dos mais notáveis estudos a respeito dos fatores que prevêem sucesso, psicólogos estudaram quase 100 estudantes de Harvard, começando na década de 1940. Sua performance intelectual aos 20 anos era pouco promissora quanto à futura renda, produtividade ou reconhecimento por seus pares. Nem aqueles com notas mais altas na universidade, na época, tiveram uma vida familiar mais feliz ou mais amigos mais tarde na vida. Em contrapartida, um estudo feito com crianças de um subúrbio pobre de Boston sugere que o quociente emocional tem um papel significativo. O mais poderoso indicador de seu sucesso como adultos não foi o QI. Foi sua habilidade, durante uma infância difícil, em governar suas emoções, lidar com suas frustrações e cooperar com os outros. 5. A terceira revolução, além de Darwin e Freud. Dois grandes pensadores, Darwin e Freud, dominaram as ciências sociais no século XX. Passaram-se quase 100 anos para que suas duas contribuições se juntassem em uma perspectiva totalmente nova sobre a vida emocional dos seres humanos. De acordo com Darwin, as espécies evoluem mediante o acúmulo sucessivo de novas estruturas e funções. Cada organismo, portanto, tem as características físicas de seus ancestrais, bem como novas. Uma vez que humanos e símios se separaram dos ancestrais comuns mais tarde no curso da evolução, os humanos são,
em certo sentido. Supercímios asterisco quanto aos nossos ancestrais símios, eles também têm uma série de asterisco naturalmente, certas características tornaram-se menos pronunciadas, tais como a abundância de traços iguais aos de outros mamíferos com os quais compartilham um mesmo ancestral. E assim é ao longo de toda a cadeia evolutiva. Como nas escavações arqueológicas, a anatomia e a fisiologia do cérebro humano revelam as camadas sucessivas depositadas pelo nosso passado evolucionário. As camadas mais profundas do cérebro são idênticas às dos símios. Algumas das mais profundas são mesmo iguais às dos répteis. Por outro lado, estruturas adicionadas em tempos mais recentes pela evolução, tais como o córtex pré-frontal, atrás da testa, são altamente desenvolvidas em humanos. Essa é a razão pela qual a testa arredondada do Homo sapiens nos distingue com tanta nitidez das faces dos nossos ancestrais que estavam mais perto dos símios. O que Darwin propôs era tão revolucionário e perturbador que suas implicações só foram totalmente aceitas em meados do século XX. Dentro do cérebro humano há cérebros de animais que vieram antes de nós na cadeia evolutiva. Freud, por sua vez, definiu a existência de uma parte misteriosa da vida da mente. Ele chamou-a de inconsciente, o que escapa não apenas à nossa atenção consciente, como, também, ao nosso raciocínio. Treinado como neurologista, Freud jamais poderia admitir que suas teorias não pudessem ser explicadas pelas estruturas e funções do cérebro. Mas não tendo o conhecimento que temos hoje da anatomia do cérebro, sua arquitetura e, acima de tudo, de sua fisiologia, o jeito que opera, ele não conseguiu progredir nessa direção. Sua tentativa de unificar os dois campos, seu famoso projeto para uma psicologia científica, acabou fracassando. Freud ficou tão insatisfeito com isso que se recusou a publicá-lo durante sua vida. Mas isso não fez com que ele parasse de pensar constantemente a respeito do assunto. Lembro-me de ter conhecido o Dr. Joseph Vortis, um renomado psiquiatra, quando ele tinha 85 anos. Ele fora a Viena no início dos anos 30 para aprender psicanálise e ser analisado por Freud. O Dr. Vortis mais tarde fundou a Biological Psychiatry, que se tornou uma revista científica pioneira. Ele me contou quanto Freud o surpreendera em sua juventude ao insistir, não aprenda apenas psicanálise como existe hoje. Já está ultrapassada. Sua geração chegará à síntese entre psicologia e biologia. Você deve se dedicar a isso. Enquanto o mundo todo começa a descobrir suas teorias e sua cura verbal, Freud, sempre um pioneiro, já estava pesquisando em outra esfera. Só no final do século XX é que Antônio Damasio, M.D., Ph.D., o grande neurologista e neurocientista norte-americano, chefe do Departamento de Neurologia da Pelos e Mandíbulas Protuberantes, Universidade de Iowa, forneceu uma explicação para a tensão constante entre o cérebro emocional e racional, entre paixões e razão, de um modo que provavelmente teria deixado Freud satisfeito. O Dr. Damasio já foi além, e também nos mostrou como as emoções são indispensáveis para a razão. Dois cérebros, cognitivo e emocional. De acordo com o Dr. Damasio, nossa vida mental surge de uma luta constante para equilibrar esses dois cérebros. Por um lado, há o cérebro cognitivo, consciente, racional e voltado para o mundo exterior. Por outro, o cérebro emocional, inconsciente, antes de tudo preocupado com a sobrevivência e, acima de tudo, unido ao corpo.
Embora os dois cérebros estejam altamente conectados e dependam constantemente um do outro, visando a um funcionamento integrado, cada qual contribui de modo diverso para nossa experiência de vida e para o nosso comportamento. Como Darwin tinha previsto, o cérebro humano compreende duas partes principais. No fundo do cérebro, em seu centro, está o velho cérebro primitivo, que temos em comum com todos os outros mamíferos, e, em seu núcleo, o que temos em comum com os répteis. Esse cérebro foi a primeira camada depositada pela evolução. Paul Broca, o renomado neurologista francês do século XIX, quem primeiro o descreveu, chamou de cérebros límbico.6 ao redor do cérebro límbico, no curso de milhões de anos de evolução, uma camada muito mais recente se formou. E o novo cérebro, o neocórtex, o que significa nova casca ou novo invólucro. O cérebro límbico controla as emoções e a fisiologia do corpo. O cérebro límbico é constituído pelas camadas mais profundas do cérebro humano. De fato, de certo modo, ele é um cérebro dentro do cérebro. Uma imagem feita em um laboratório de neurociências cognitivas na Universidade de Pittsburgh que dirigi. Com Jonathan Cohen, M.D., Ph.D. Agora na Universidade de Princeton, ilustra claramente essa ideia. Quando voluntários receberam uma injeção de uma substância que estimulava diretamente a área do cérebro responsável pelo medo, uma região conhecida como amígdala, vimos o cérebro emocional ativar-se. O efeito foi semelhante ao de uma lâmpada acendendo. Enquanto isso, o neocórtex ao redor da cérebro límbico não demonstrou nenhuma atividade. Durante esse experimento, fui o primeiro participante injetado com a substância que ativava diretamente o cérebro emocional. Lembro-me com clareza do sentimento estranho que me provocou. Estava apavorado, sem saber por quê. A experiência foi de puro terror, pavor que não estava relacionado a nenhum objeto em particular. Depois, um grupo de outros participantes descreveu a mesma sensação estranha de temor, ao mesmo tempo intensa e flutuante. Felizmente, ela só durou alguns minutos. 7. O cérebro emocional tem uma organização muito mais simples do que o neocórtex. Ao contrário deste, a maioria das áreas do cérebro límbico não está organizada em camadas regulares de neurônios que o capacitariam a processar informação. Ao contrário, em algumas de suas áreas centrais, como a amígdala, os neurônios parecem ter se juntado ao acaso. Devido a essa estrutura mais rudimentar, o cérebro emocional processa informações de modo muito mais primitivo do que o cérebro cognitivo, mas ele é muito mais rápido e mais ágil para garantir nossa sobrevivência. E por isso que, por exemplo, em uma floresta escura, um pedaço de pau parecendo uma cobra aciona uma reação de medo. Antes mesmo que o resto do cérebro possa determinar que o objeto é inofensivo, o mecanismo de sobrevivência do cérebro emocional acionará a resposta que julgar melhor, frequentemente baseado em informações parciais, incompletas e às vezes errôneas. 8 Até o tecido celular do cérebro emocional é diferente daquele do neocórtex. 9. Quando o vírus do herpes ou da raiva atacam o cérebro, eles só infeccionam o cérebro límbico, não o neocórtex. E por esse motivo que o primeiro sinal de que alguém tem raiva é um comportamento emocional altamente anormal. O cérebro límbico é um posto de comando que recebe continuamente informações de diferentes partes do corpo. Ele responde regulando o equilíbrio fisiológico do corpo. Respiração, batimento cardíaco, pressão sanguínea,
apetite, sono, impulso sexual, secreção hormonal e até mesmo o sistema imunológico seguem suas ordens. O papel do cérebro límbico parece ser o de manter essas diferentes funções em equilíbrio. Homeostase é o nome que o pai da moderna fisiologia, o cientista do final do século XIX Claude Bernard, deu a esse estado de harmonia entre todas as funções fisiológicas e o equilíbrio dinâmico que nos mantém vivos. Desse ponto de vista, como intuir o filósofo do século XVII Spinoza, e o Dr. Damasio descreveu com grande clareza, nos SAS emoções talvez não sejam mais do que a experiência consciente de um vasto conjunto de reações fisiológicas supervisionando e continuamente ajustando a atividade dos sistemas biológicos do corpo às exigências do nosso ambiente interno e externo. 10 O cérebro emocional está, portanto, quase mais intimamente relacionado ao corpo do que ao cérebro cognitivo. E é por isso que é muito mais fácil acessar emoções pelo corpo do que pela linguagem verbal. Marianne, por exemplo, vinha fazendo a tradicional análise freudiana havia 2 anos. Ela se deitara no divã e dera o melhor de si para fazer associação livre sobre os temas de seu sofrimento, em especial sobre sua dependência emocional em relação aos homens. Ela só se sentia verdadeiramente viva quando um homem lhe dizia o tempo todo que a amava. Acha as separações, mesmo as de mais curta duração, difíceis de suportar. Quando ficava sozinha, sentia imediatamente uma ansiedade infantil difusa. Após 2 anos de análise, Marianne compreendeu seu problema muito bem. Era capaz de descrever em detalhe seu relacionamento complicado com a mãe, que a tinha entregado a um número infinito de babás. E admitiu que a explicação para seus sentimentos arraigados de insegurança residiam ali. Com sua mente acadêmica bem treinada, ela tornou-se apaixonadamente apegada à análise de seus sintomas e à descrição deles à sua analista, de quem se tornou, naturalmente, muito dependente. Enquanto isso, Marianne fazia inegáveis progressos. Sentia-se mais livre após 2 anos de análise. No entanto, também estava consciente do fato de que nunca resolver a dor e a tristeza de sua infância. À medida que ela continuava a focar seus pensamentos e as palavras para expressá-la, chegava à conclusão de que jamais havia chorado no divã. Muito mais surpresa ficou quando, durante uma semana em um spa, uma massagem de repente lhe trouxe de volta as emoções da infância. Ela estava deitada de costas enquanto a massagista gentilmente massageava seu abdômen. Quando a terapeuta chegou a um determinado local abaixo do umbigo, Marianne sentiu uma protuberância em sua garganta. A massoterapeuta notou isso e lhe pediu que apenas observasse o que estava sentindo. Então calmamente insistiu com movimentos circulares naquele local. Alguns segundos mais tarde, Marianne estava chorando de modo convulso. Ela se viu com 7 anos, em uma sala de recuperação de um hospital. Estava sozinha após ter feito uma apendicectomia. Sua mãe não voltará das férias para cuidar dela. Essa emoção, que havia muito tentará localizar em sua cabeça, estivera escondida em seu corpo o tempo todo. Devido à relação íntima do cérebro emocional com o corpo, é invariavelmente mais fácil agir sobre a emoção por intermédio do corpo do que pela linguagem verbal. Medicamentos, claro, interferem diretamente no funcionamento dos neurônios, mas nós podemos também mobilizar ritmos fisiológicos intrínsecos, tais como movimentos oculares associados a sonhos, a variação natural do batimento cardíaco,
o ciclo de sono e sua dependência dos ritmos do dia e da noite. Nós podemos usar exercícios físicos ou acupuntura. Ou podemos aprender mais sobre nutrição. Como veremos, relacionamentos emocionais, mesmo nossa relação com os outros em nossa comunidade, tem um enorme componente físico, um impacto direto em nosso bem-estar físico. Esses portais físicos para o cérebro emocional são mais diretos e, com frequência, muito mais poderosos do que o pensamento ou a linguagem verbal. O cérebro cortical controla a cognição, a linguagem e o raciocínio. O neocórtex, a nova casca, é a superfície dobrada que dá ao cérebro sua aparência característica. Ele é também o invólucro que cobre o cérebro emocional. Está na superfície do cérebro porque, do ponto de vista evolucionário, é sua camada mais recente. O neocórtex inclui 6 camadas distintas de neuroníons que são perfeitamente regulares, como um microprocessador, estão organizadas para o processamento mais favorável de informações. Mesmo com todos os avanços tecnológicos mais recentes, ainda hoje achamos difícil programar computadores para reconhecer rostos humanos vistos de ângulos e sob luminosidades diferentes. Mas o neocórtex dá um jeito de fazer isso facilmente em poucos milésimos de segundo. Ele também tem meios extraordinários de processar sons. Por exemplo, o cérebro do feto humano distingue entre sua língua materna e as outras línguas dentro do útero. 11. Em humanos, a área do neocórtex localizada atrás da testa, logo acima dos olhos, é chamada córtex pré-frontal. Ele é especialmente bem desenvolvido. O tamanho do cérebro emocional em geral varia pouco de uma espécie para outra, proporcionalmente ao tamanho do corpo de cada espécie, claro. O córtex pré-frontal, porém, no cérebro humano, representa uma proporção muito maior do que em todos os outros animais. O córtex pré-frontal é a parte do neocórtex responsável pela atenção, pela concentração, pela inibição dos impulsos e dos instintos, pelo regulamento das relações sociais e, como o Dr. Damasio mostrou, pelo comportamento moral. Acima de tudo, o neocórtex faz planos para o futuro baseado em símbolos meramente mentais, portanto, invisíveis aos olhos. Por controlar a atenção, a concentração, a elaboração de planos futuros, o comportamento moral, o neocórtex, nosso cérebro cognitivo, é um componente essencial de nossa humanidade. Quando os dois cérebros não se dão bem, os dois cérebros, o emocional e o cognitivo, recebem informações do mundo exterior mais ou menos simultaneamente. Desse momento em diante, eles podem cooperar ou competir entre si sobre o controle do pensamento, das emoções ou do comportamento. O resultado dessa interação, cooperação ou competição, determina o que sentimos, nossas relações com o mundo e nossos relacionamentos com os outros. A competição entre os dois, pouco importa a forma que tome, nos torna infelizes. Quando os cérebros emocional e cognitivo trabalham em conjunto, sentimos o oposto, uma harmonia interna. O cérebro emocional nos dirige rumo às experiências que buscamos. O cérebro cognitivo tenta fazer com que cheguemos lá do modo mais inteligente possível. Da harmonia resultante vem o sentimento estou onde quero estar em minha vida, o qual subjaz a todas as experiências duradouras de bem-estar. O curto-circuito emocional. A evolução tem suas próprias prioridades. E a evolução é, acima de tudo, uma
Questão de sobrevivência e transmissão de nossos genes de uma geração à seguinte. Foi ótimo cérebro ter sido capaz de desenvolver capacidades prodigiosas de concentração, abstração e reflexão nos últimos milhões de anos, mas se essas capacidades tivessem nos impedido de detectar a presença de um tigre ou de um inimigo, ou nos feito perder a chance de encontrar um parceiro sexual adequado e, assim, de nos reproduzirmos, nossa espécie teria, há muito, se extinguido. Felizmente, o cérebro emocional permanece constantemente em guarda. Seu papel é ficar alerta, na retaguarda, em seu meio. Quando ele percebe algum perigo ou uma oportunidade excepcional, um parceiro em potencial, ou um território, ou um bem valioso, aciona um alarme. Em milésimos de segundo ele cancela todas as operações, interrompe todas as atividades no cérebro cognitivo. Essa reação capacita todo o cérebro a, instantaneamente, concentrar os seus recursos no que é essencial para a sobrevivência. Quando estamos dirigindo, por exemplo, esse mecanismo nos ajuda a, inconscientemente, detectar um caminhão que possa estar vindo em nossa direção. Mesmo enquanto travamos uma conversa com alguém no carro. O cérebro emocional identifica o perigo, depois foca nossa atenção para além da conversa e no caminhão até que o perigo tenha passado. E também o cérebro emocional que interrompe um papo entre dois homens em uma lanchonete quando uma sedutora minissaia aparece. Suspende a conversa entre pais sentados em um playground quando, pelo rabo do olho, detectam um cachorro que não é familiar se aproximando de seu filho. Na Universidade de Yale, o laboratório de Patricia Goldman-Hakik já sugeriu que o cérebro emocional é capaz de tirar o córtex pré-frontal do ar. Sob estresse, o córtex pré-frontal não mais responde e perde sua capacidade de controlar o comportamento. De repente, reflexos e respostas instintivas assumem o comando. 12 Essas respostas são mais rápidas e estão mais perto de nossa herança genética. A evolução deu-lhes prioridade em emergências. É como se elas fossem melhores do que a reflexão abstrata para nos guiar quando nossa sobrevivência está em jogo. Quando a vida humana surgiu, mais perto da dos animais, esse sistema de alarme era essencial. 100.000 anos depois do surgimento do Homo sapiens, tal reação ainda é tremendamente útil na vida diária. Entretanto, quando nossas emoções são fortes demais, o predomínio do cérebro emocional sobre o cognitivo começa a assumir nossa atividade mental. Então perdemos o controle sobre nosso fluxo de pensamentos e não agimos em nosso melhor interesse a longo prazo. De fato, nós nos descobrimos emotivos demais, ou mesmo irracionais. Na prática médica, vemos dois exemplos muito comuns desse curto-circuito. O que chamamos de desordem por estresse pós-traumático, PTSD ou post-traumatic stress disorder, é o primeiro. Após um sério trauma, por exemplo, um estupro ou um terremoto, o cérebro emocional age como um sentinela leal e consciencioso que foi apanhado desprevenido. A PTSD dá o alarme muitas vezes como se o cérebro emocional não pudesse ter certeza de que tudo está seguro. Vimos isso acontecer com uma sobrevivente do 11 de setembro que veio para nosso centro em Pittsburgh para tratamento. Meses após o ataque, seu corpo ficava paralisado assim que adentrava um arranha-céu. O segundo exemplo típico é o de ataques de ansiedade, que os psiquiatras também chamam de síndrome de pânico. Em países industrializados, quase 1 em cada 20
Pessoas já teve ataques de ansiedade. 13 Frequentemente os sintomas são tão arrebatadores que as vítimas acreditam que vão ter um ataque cardíaco. O cérebro límbico, de repente, assume todas as funções do corpo. O coração bate rápido demais, o estômago se contrai, pernas e mãos tremem, o corpo todo começa a suar. Ao mesmo tempo, uma inundação de adrenalina nocauteia as funções cognitivas. O cérebro cognitivo pode muito bem perceber que não há razão para tanto alarme, mas enquanto permanecer fora do ar não será capaz de organizar uma resposta coerente para tal situação. As pessoas que já passaram por esse tipo de experiência a descrevem claramente: meu cérebro ficou vazio, eu não conseguia pensar. As únicas palavras que conseguia me ouvir dizendo eram: você está morrendo, chame uma ambulância. Imediatamente. Asfixia cognitiva. Por outro lado, o cérebro cognitivo controla a atenção consciente, assim, tem a habilidade de controlar as reações emocionais antes que elas fiquem fora de controle. Esse controle das emoções pelo cérebro cognitivo pode nos livrar da tirania potencial da emoção e de uma vida totalmente controlada pelos instintos e pelos reflexos. Um estudo da Universidade de Stanford, que utilizou imagens do cérebro, revela claramente esse papel do cérebro cortical. Quando os alunos olham fotos desoladoras, corpos mutilados ou rostos desfigurados, por exemplo, seu cérebro emocional reage de imediato. Tanto, se fizerem um esforço consciente para controlar as emoções, as imagens de seu cérebro em ação mostram que as regiões neocorticais as dominam. Essas áreas bloqueiam a atividade do cérebro emocional. 14. O controle cognitivo é, todavia, uma faca de dois gumes. Se usado demais, pode perder contato com os gritos de socorro do cérebro emocional. Frequentemente vemos os efeitos desse excessivo sufocamento de sentimentos em indivíduos que aprenderam, quando crianças, que seus sentimentos não eram aceitáveis. Um exemplo típico que a maioria dos homens ouviu quando criança é: meninos não choram. O controle excessivo das emoções pode encorajar um temperamento que não seja assim tão sensível. Um cérebro que não leve em consideração as informações sobre as emoções estará sujeito a outros problemas. Por um lado, é muito mais difícil tomar decisões quando não temos preferências viscerais, que dão ressonância profunda às emoções. E por isso que às vezes vemos aqueles tipos mais racionais que se perdem em detalhes infinitesimais quando a questão é escolher entre dois carros, por exemplo, ou mesmo dois filmes. Não estando em contato com sua reação visceral, seu raciocínio sozinho é incapaz de distinguir entre duas opções que são muito parecidas. Em casos extremos, uma lesão neurológica impede que o cérebro cognitivo seja capaz de ter consciência de quaisquer reações emocionais. O melhor exemplo disso nos vem do século XIX, quando Phineas Gage, um funcionário de estradas de Ferro, teve seu córtex pré-frontal danificado por uma barra de ferro, deixando-o milagrosamente vivo. 15. Paul Eslinger, Ph.D., e o Dr. Damasio descreveram uma versão moderna de Phineas Gage, com um tipo similar de dano no cérebro. 16 VR era um contabilista com Q 130, o que o colocava em um patamar de inteligência superior. Membro respeitado em sua comunidade, fora casado durante muitos anos, tivera vários filhos, ia à missa regularmente e levava uma vida estável. Um dia teve de fazer uma operação no cérebro.
que desconectou seu cérebro cognitivo de seu cérebro emocional. De um dia para o outro ele se tornou incapaz de tomar as mínimas decisões. Nenhuma delas fazia sentido para ele. Era apenas capaz de pensar de maneira abstrata sobre decisões. Estranhamente, testes de QI, que, de fato, apenas medem o raciocínio abstrato, demonstravam que sua inteligência ainda era mais alta do que a média. Apesar disso, VR não sabia mais como viver, privado de preferências genuínas ou viscerais para fazer esta ou aquela opção. Todas as escolhas se confundiam e ele se perdia em detalhes sem fim. Primeiro, perdeu o emprego. Depois, seu casamento foi por água abaixo, e ele se envolveu em uma série de negócios duvidosos. No fim, perdeu todo o seu capital. Sem as emoções para guiá-lo em suas escolhas, seu comportamento estava totalmente descontrolado, embora sua inteligência cognitiva tivesse permanecido intacta. 17. Mesmo as pessoas sem problemas cerebrais desse tipo podem ter problemas sérios de saúde se filtrarem demais suas emoções. Separar os cérebros cognitivo e emocional significa permanecer inconsciente para os pequenos sinais de alarme que tocam em nosso cérebro límbico. Por exemplo, podemos encontrar inúmeras boas razões para permanecer dia após dia presos a um casamento ou a uma profissão que violentam-nos SOS valores mais profundos e nos tornam infelizes. Não obstante, nossa surdez quanto a uma angústia subjacente não a faz desaparecer. Uma vez que o nosso cérebro emocional interage principalmente com o nosso corpo, esse impasse pode se expressar na forma de problemas físicos. Seus sintomas são as desordens de estresse clássicas, como fadiga inexplicável, pressão alta, resfriados crônicos e outras infecções, doenças cardíacas, problemas intestinais e de pele. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley até sugeriram, recentemente, que é a repressão de emoções negativas pelo cérebro cognitivo, e não as emoções negativas em si, que causa maior mal ao coração e às artérias. 18. O estado de fluxo e o sorriso de Buda. Para viver em harmonia na sociedade humana, precisamos encontrar e manter um equilíbrio. Um equilíbrio entre nossas reações imediatas, instintivas, emocionais e as respostas racionais que preservam nossos elos sociais a longo prazo. A inteligência emocional é mais bem expressa quando os dois sistemais, os cérebros cortical e límbico, cooperam constantemente. Nesse estado, nossos pensamentos, decisões e movimentos se fundem e fluem naturalmente, sem que precisemos prestar atenção neles. A cada momento sabemos que escolha fazer. Perseguimos nossos objetivos sem esforço, com concentração natural, uma vez que nossas ações estão em harmonia com nossos valores. Esse estado de bem-estar é aquilo a que aspiramos continuamente. E o sinal de harmonia perfeita entre o cérebro emocional, suprindo energia e diretrizes, e o cérebro cognitivo, levando-o à fruição. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi cresceu no caos do pós-guerra na Hungria e dedicou sua vida a compreender a essência do bem-estar. Ele chamou de fluxo a essa condição de estado. 19. Há um pequeno indício fisiológico para essa harmonia cerebral, o sorriso. Darwin examinou sua função biológica há mais de um século. Um sorriso forçado, um sorriso produzido para satisfazer convenções sociais, apenas mobiliza os músculos zigomáticos ao redor da boca, mostrando os dentes. Um verdadeiro sorriso, por outro lado,
também mobiliza os músculos ao redor dos olhos. Esse segundo conjunto de músculos não se contrai por vontade própria, não obedece ao cérebro cognitivo. A ordem deve vir da região límbica, primitiva, profunda. Isso explica por que os olhos nunca mentem. Suas rugas nos dizem se o sorriso é genuíno. Um sorriso caloroso, um sorriso real, nos permite saber intuitivamente que a pessoa com quem conversamos está, naquele exato momento, em estado de harmônia com o que está pensando e sentindo. Entre a cognição e a emoção, o cérebro tem habilidade inata para atingir o estado de fluxo. Seu símbolo universal é o sorriso no rosto de Buda. O propósito dos métodos naturais que vou expor nos próximos capítulos visa promover essa harmonia ou a redescobri-la, caso tenha sido perdida. Em contraste com o QI, que muda muito pouco no curso da vida, a inteligência emocional pode ser cultivada em qualquer idade. Nunca é tarde para aprender a governar nossas emoções. Relações com os outros. A primeira abordagem que descrevo aqui é provavelmente a mais fundamental. Ela consiste em otimizar nosso ritmo cardíaco a fim de resistir ao estresse, controlar a ansiedade e maximizar nossa energia vital. E essa técnica-chave pode nos dar informações a respeito dos elos subjacentes que existem entre muitos métodos de cura emocional.